Último bloco do Vanguarda Comunidade, o tempo voa, a gente nem vai perder muito tempo. O Zé Júnior está aqui com a gente, especialista em desenvolvimento humano. Estamos falando sobre trabalho e carreira. Zé, a gente falou sobre o desânimo, sobre como recomeçar, né? E se dentro da empresa que a gente está, a gente não quer sair, descobre que ali dentro, ali mesmo, a gente pode recomeçar, né? Perfeito. Como a gente aproveitar as oportunidades que ali, às vezes, a gente não enxerga. Exatamente. Né? Como encontrar ali o recomeço, né? Ok. Tudo passa por uma análise de oportunidades. Ou seja, existem alguns passos que a gente pode seguir para poder fazer esse processo de mudança de carreira, né? Então, o primeiro dele é mudar a mentalidade. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, que é você começar a encarar as coisas de maneira positiva, ou seja, não ficar se deixando levar por frases, que, poxa vida, não estou a fim de trabalhar, meu chefe é chato, eu não sou bem remunerado, enfim. Entender que isso às vezes não é uma situação só sua, ela é geral, e olhar para isso de maneira positiva. A outra é buscar oportunidades, ou seja, as oportunidades estão aí. É questão da gente aproveitar. Os nossos filtros é que permitem com que a gente olhe para um cenário e identifique o que é legal para a gente. Então, às vezes, dentro da própria empresa, pode ter algum setor em que uma tarefa específica que você gosta de fazer, uma coisa que você se identifica mais fazendo, pode ser possível fazer lá. Então, você não precisa necessariamente já pensar em mudar de emprego ou mudar de empresa, mas sim, identificar dentro da sua empresa aonde estão essas oportunidades. Uma vez que você identifica essas oportunidades, você tem que olhar os seus pontos fracos e pontos fortes. Essa junção de você identificar os seus pontos fortes, o que você faz bem, com as oportunidades é que vão, de fato, alavancar para você ter sucesso na carreira. A gente não joga fora o que a gente sabe fazer. E aí eu estou falando, às vezes, não só de habilidades técnicas, mas estou falando também de habilidades comportamentais. Comece a observar para que você é chamado na empresa. Às vezes você é uma pessoa que trabalha muito dentro de, no computador, fazendo uma análise, estatística, mexendo com Excel, gráficos e tal, mas o teu chefe toda hora te chama para poder apresentar esses gráficos. Ou seja, será que aí, nessa coisa de apresentar, não está um ponto forte seu, uma habilidade que as pessoas reconhecem e que você pode aproveitar isso fazendo outra tarefa? A partir disso, você faz um processo de identificar a que melhor lhe atende, define um plano de ação e parte para a execução, no sentido de você fazer essa migração de carreira. E nesse plano de ação, isso inclui, de repente, um bate-papo, uma conversa com o seu líder, com o seu chefe, o conhecimento com outras áreas da sua empresa, a conversa com outros colegas de trabalho? Sim, a gente não pode se iludir que as pessoas que estão à nossa volta, no trabalho principalmente, não percebem se a gente está feliz ou não. Eles percebem, até porque o nosso resultado é consequência disso. Então, às vezes, a gente fica falando, não, eu não vou falar para o meu chefe que eu quero mudar de carreira, eu não vou falar para ele que eu estou insatisfeito. Se você não falar, ele não vai saber, né? As pessoas acham que, às vezes, basta você trabalhar direitinho, fazer o seu bem feito, que você vai ser reconhecido. Você falou há pouco de competitividade, de competição, de concorrência. Essa concorrência acontece dentro da carreira, acontece no seu trabalho. E, claro, se você também não procurar se mostrar, não procurar mostrar as suas intenções e a qualidade do seu trabalho, de repente o seu chefe não vai saber. E aí você vai penalizá-lo porque ele que não escolheu você para uma promoção. Então, sim, tem que falar, tem que manifestar, tem que mostrar para as pessoas o que você quer. E esse processo, isso dura quanto tempo, mais ou menos? Se a pessoa seguir geralmente certinho esses passos que você citou, quanto tempo leva para ela crescer, para ela se desenvolver? Tem um prazo? É um ano, a pessoa ela vai ter que saber esperar, ter paciência para esperar esse... Porque a gente, quando quer uma coisa, a gente quer para ontem. Isso, Então, exatamente. tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que ter planejamento. E esse prazo vai mudar muito do tamanho da mudança que você quer fazer. É claro que você tem que entender que carreira, quer dizer, as pessoas hoje não têm dificuldade de entender isso. Carreira é um processo contínuo. Você tem que estar sempre
reavaliando isso, seja semestralmente. Tem empresas que têm mecanismos para isso, né? Chama você, tem um processo de desenvolvimento, te dá um feedback, faz uma avaliação semestral, anual e desenvolve um plano de carreira para você. Às vezes não necessariamente as empresas fazem isso, então você tem que fazer isso sistematicamente. Agora, vai depender muito do tamanho da mudança que você quer fazer. Mas o planejamento, você escrever, a gente não escreve, nós não temos esse hábito. Ir lá, escrever em que ponto você quer estar daqui a 3 meses, em que ponto que você quer estar daqui a 6, daqui a ponto que você quer estar daqui a 1 ano, e aí sim você vai cumprindo, etapa por etapa. Cada um fazer seu cronograma, sim, né, pessoal? Network, ou seja, a gente tem que procurar as pessoas que podem contribuir com o nosso desenvolvimento, né? Então, estabelecer network é também uma coisa muito importante. Zé, e como lidar com a frustração se isso não acontecer? Olha, tão cedo ou no tempo esperado? Eu diria para você o seguinte, se você fez um planejamento bem calcado, bem embasado, essa frustração dificilmente vai parecer do tamanho que a gente está falando aqui, né? Por quê? Porque você já considerou tudo antes. Agora, buscar a motivação de novo, ou seja, aconteceu algo errado, não está acontecendo no prazo que eu queria, aí entra aquela coisa de aprender com o erro. Vamos revisitar o plano que nós fizemos? O que eu planejei que não aconteceu? O que eu imaginei que poderia acontecer que não se realizou? Vou olhar de novo o meu plano, vou entender, sempre eu tenho que assumir que eu sou responsável por isso, que as oportunidades, que as coisas acontecem, que as circunstâncias mudam, e estar sempre olhando para aquilo e tirando aprendizado. É um processo de desenvolvimento. A gente tem que entender que a gente não nasce pronto, né? A gente está sempre se desenvolvendo. Sempre moldado, né, Isso, Zé? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez. Que pena que passa rápido. Passa rapidinho, né, Zé? Mas logo você volta. Se Deus quiser. Tá bom? Obrigado. Para vocês, uma ótima semana. A gente se encontra domingo que vem. Até lá.